Capítulo 2. A importância do amor dos pais. Becky, mãe de 2, tinha uma relação traumática com a educação dos filhos. Disse: "Estou aterrorizada, Dr. Chapman. Meu filho tem 12 anos e minha filha tem 11. Li vários livros sobre adolescentes e me assustei. Parece que todos os adolescentes de hoje fazem sexo, usam drogas e levam armas para a escola. A coisa está realmente tão feia." Ela me fez essa pergunta durante um curso sobre casamento que ministrei em Moline, Illinois. Em seguida, acrescentou: "Estive pensando, e talvez deva ensinar meus filhos em casa até o fim do ensino médio. Mas essa ideia também me assusta. Não sei se estou preparada para vê-los se transformarem em adolescentes." Nos últimos 5 anos, tenho encontrado muitos pais como Becky. Vários deles leem livros sobre como educar adolescentes e veem cada vez mais notícias sobre violências entre adolescentes na televisão. Se por acaso você é um desses pais assustados ou está se perguntando: "Tenho motivos para entrar em pânico?", espero que este capítulo o ajude a tranquilizar-se um pouco. A ansiedade não é uma boa atitude mental na educação dos adolescentes. Espero aliviar uma parcela de sua ansiedade e lhe dar mais confiança no papel positivo que você pode exercer na vida de seu adolescente. As boas notícias sobre família e escola. Quero começar dizendo que nem todos os fatos são negativos. Ainda que os dados sobre a juventude divulgados pelo Instituto Gallup de pesquisa em 98 mostrassem que apenas 57% dos adolescentes norte-americanos vivem com pai e mãe, também é verdade que 87% dos adolescentes têm contato com o pai, mesmo quando não moram com ele. A grande maioria dos jovens, 70%, declarou que se sente extremamente ou muito próxima dos pais. Outra pesquisa de 1999 mostrou que a maioria dos adolescentes entre 13 e 17 anos diz sentir-se bem na escola. Boa parte afirmou que se sente feliz na escola, 85%, e que recebe apoio ali, 82%. Muitos disseram que se sentem valorizados, 78%, interessados, 77%, animados, 76% e desafiados, 72%. Duas estatísticas que devem confortar o coração de todos os pais que se preocupam com a educação indicam que 97% dos jovens irão concluir o ensino médio, e 83% deles consideram a formação superior muito importante. Depois de analisar esses números, George Gallup Jr. concluiu que os jovens são motivados por idealismo, otimismo, espontaneidade e vivacidade. Declarou: "Os jovens se mostram entusiasmados com a possibilidade de ajudar outras pessoas, dispostos a trabalhar pela paz mundial e por um mundo melhor, e se sentem satisfeitos com as escolas e ainda mais com os professores." Em relação às atitudes deles quanto ao futuro, Gallup concluiu: a grande maioria dos jovens norte-americanos disse estar feliz e entusiasmada com o futuro, sentir-se próxima da família, ter planos de casar e ter filhos, estar satisfeita com a vida e desejar alcançar o auge da carreira profissional que escolher. Lawrence Steinberg, um dos coordenadores do Centro de Pesquisa de Desenvolvimento Humano e Educação, é uma autoridade em assuntos de adolescência e reconhecido em todo o país. Ele declarou: "A adolescência não é um período inerentemente difícil. Problemas psicológicos e comportamentais e conflitos familiares não são mais comuns na puberdade que em qualquer outra fase da vida. É verdade que alguns jovens têm problemas e outros se envolvem em situações problemáticas. Não é o caso, porém, da grande maioria, quase 9 em cada 10. Steinberg, que também é professor de psicologia na Temple University, acrescentou: "Os problemas que começamos a considerar parte normal do desenvolvimento do adolescente, drogas, delinquência, sexo praticado de forma irresponsável, oposição a toda e qualquer autoridade, não são de modo algum normais. Podem ser evitados e tratados." A verdade é que crianças bem comportadas não se tornam más na adolescência. Na realidade, a maior parte do que lemos nos jornais e ouvimos na mídia trata dos 10% de adolescentes problemáticos que, em sua maneira, também foram crianças problemáticas. Você e seu filho podem ter um bom relacionamento. É isso que seu adolescente quer, e suponho que também seja o que você quer. Neste capítulo, trataremos daquilo que, a meu ver, é o aspecto mais importante deste relacionamento: suprir a necessidade de amor emocional de seu adolescente.
Se essa necessidade for suprida, ele será capaz de encontrar seu rumo no meio das questões culturais mencionadas no primeiro capítulo. Quando os adolescentes sabem que seus pais os amam, sentem-se confiantes para enfrentar as influências negativas de nossa cultura que poderiam impedi-los de se tornarem adultos maduros e produtivos. Sem o amor dos pais, existe maior probabilidade de o adolescente ceder à influência nociva de drogas, perversões sexuais e violência. Em minha opinião, nada é mais importante do que os pais aprenderem a suprir a necessidade emocional de amor de seu adolescente. O que quero dizer com necessidade emocional de amor? Bem, no fundo da alma do adolescente existe o desejo de sentir-se ligado aos pais, aceito e cuidado por eles. Quando isso acontece, o adolescente se sente amado, mas quando ele não sente essa ligação, nem aceitação e cuidado, o tanque emocional interior fica vazio, o que afeta de forma negativa seu comportamento. Permita-me descrever em mais detalhes cada um desses aspectos. O desejo do adolescente de sentir-se ligado aos pais. A presença dos pais. Há muito material sobre a importância de as crianças pequenas formarem vínculos com os pais. A maioria dos psicólogos infantis concorda que se essa ligação emocional não existir, o desenvolvimento emocional será afetado adversamente por sentimentos de insegurança. O oposto da formação de vínculos é o abandono. Se os pais da criança não estão presentes por motivo de morte, divórcio ou abandono, evidentemente essa ligação emocional não tem como ocorrer. Pré-requisito para que haja essa ligação é a presença dos pais. Em resumo, para formar vínculos é necessário passar tempo juntos. Os mesmos princípios se aplicam à adolescência. Pais que passam pouco tempo com os filhos por causa de divórcio, horários de trabalho ou outros fatores colocam em risco a percepção do adolescente de que está ligado à família. Para que os filhos se sintam ligados aos pais e, portanto, amados por eles, precisam passar tempo juntos. O adolescente que se sente abandonado terá de lidar com dúvidas do tipo: o que há de errado comigo? Por que meus pais não se importam comigo? Se os pais querem que o adolescente se sinta amado, precisam arranjar tempo para estar com ele. O poder de união da comunicação. É evidente que a proximidade física entre pais e filhos adolescentes não cria necessariamente uma ligação entre eles. A formação de vínculos emocionais requer comunicação. Você pode ser uma mãe que não trabalha fora ou um pai que passou 2 semanas de férias em casa e mesmo assim não ter vínculos com seus filhos caso haja pouca comunicação. Alguns anos atrás, fiquei animado ao descobrir que, de acordo com uma pesquisa, 71% dos adolescentes afirmavam fazer pelo menos uma refeição por dia com a família. Mas meu entusiasmo durou pouco, quando vi que 50% assistiam à televisão enquanto jantavam com os pais. Além disso, 1 em cada 4 disse que ouvia rádio e 15% disseram que liam um livro, uma revista ou um jornal enquanto jantavam. Hoje em dia, estariam trocando mensagens de texto. Parece que a maioria dos pais não está usando a hora das refeições como um meio de fortalecer os vínculos com os filhos adolescentes. A meu ver, a mesa de refeição é um dos melhores lugares para construir vínculos emocionais com os adolescentes. Que adolescente não gosta de comer? Ter de conversar um pouco com os pais é um pequeno preço a pagar por uma boa refeição. Se sua família não está entre os 71% que fazem ao menos uma refeição diária em conjunto, desejo incentivá-lo a esforçar-se para alcançar esse objetivo. Para aqueles que fazem refeições juntos, mas não conversam, permita-me sugerir uma nova diretriz para as refeições em família. Avise aos adolescentes e às crianças mais novas que você vai começar uma tradição na hora de comer. Primeiro falamos com Deus, ensine-os a ser agradecidos pelo alimento, depois uns com os outros. E só então, se quisermos, daremos atenção à TV, ao jornal ou ao rádio. E não deixe que ninguém traga telefones ou computadores para a mesa. Depois que alguém se oferecer para agradecer a Deus pelo alimento e pela pessoa que o preparou, cada membro da família pode relatar 3 coisas que aconteceram durante o dia e como se sente a respeito delas. Primeira regra: enquanto um dos membros estiver falando, os outros devem prestar atenção. Segunda regra: os outros podem fazer perguntas para entender exatamente o que aconteceu, mas não podem dar conselhos a menos que a pessoa peça. Essa nova tradição pode ser suficiente para ajudá-lo a formar e manter vínculos com seu adolescente. O desejo do adolescente de sentir-se aceito. O poder da aceitação e da rejeição. O segundo elemento do amor emocional é sentir-se aceito pelos pais.
Um garoto de 14 anos disse: "O que eu acho mais legal nos meus pais é que eles me aceitam do jeito que sou. Não tentam me fazer ser parecido com minha irmã mais velha." Esse adolescente sente-se amado, pois é aceito pelos pais. Meus pais gostam de mim. Eu sou legal. Essas são as mensagens que ecoam na mente do jovem que se sente aceito. O oposto de aceitação é rejeição. Nesse caso, as mensagens são: eles não gostam de mim. Para eles, não sou bom o suficiente. Gostariam que eu fosse diferente. O filho que se sente rejeitado, obviamente, não se sente amado. O antropólogo Ronald Horner estudou a rejeição em mais de 100 culturas ao redor do mundo. Suas descobertas deixam claro que, embora as culturas expressem rejeição de formas diferentes, em todos os lugares os filhos rejeitados correm risco maior de sofrer vários problemas psicológicos, desde baixa autoestima até desenvolvimento moral deficiente e desde dificuldades em lidar com a agressão até uma identidade sexual confusa. Para Horner, os efeitos da rejeição são tão fortes que ele a chama de malignidade psicológica, que se espalha por todo o sistema emocional do filho, causando devastação interior. James Garbarino, professor de desenvolvimento humano na Cornell University, passou vários anos estudando a vida interior de adolescentes violentos. Concluiu que o sentimento de rejeição é um elemento preponderante na estrutura psicológica desse tipo de adolescente. Com frequência, essa rejeição surge de comparações com um irmão ou irmã. Aceitar o adolescente e corrigir o comportamento. Muitos pais consideram errado demonstrar aceitação total. Bob, pai preocupado de 2 adolescentes, falou com toda sinceridade: "Dr. Chapman, não entendo como é possível aceitar um adolescente que tem um péssimo comportamento. Não quero que meus filhos se sintam rejeitados, mas francamente não gosto do modo como se comportam e não gosto deles quando têm esse tipo de comportamento. Talvez os esteja rejeitando, mas não é o que sinto no coração. Sinto preocupação e amor. Não quero que destruam a própria vida." Bob falava em nome dos milhares de pais que ainda não aprenderam a demonstrar aceitação e, ao mesmo tempo, corrigir o mau comportamento do adolescente. Trataremos dessa questão em mais detalhes quando falarmos sobre as 5 linguagens do amor e também no capítulo 12, quando falarmos de disciplina. Por ora, deixe-me tentar esclarecer nosso objetivo por meio de uma ilustração teológica. Paulo, apóstolo da fé cristã no 1º século depois de Cristo, disse que Deus nos fez agradáveis a si no amado. Ele se referia à doutrina cristã fundamental de que o Deus Santo nos aceitou, embora não sejamos santos, porque nos considera parte de si mesmo, pois aceitamos seu Filho, o amado. Visto que aceitamos seu Filho, Deus nos aceitou. Para Paulo, embora Deus nem sempre se agrade de nosso comportamento, sempre se agrada de nós, pois somos filhos dele. Como pais, é isso que tentamos fazer. Desejamos comunicar a nossos filhos que estamos felizes de sermos pais deles, não obstante seu comportamento. Isso é o que chamamos amor incondicional. O amor incondicional diz: "Eu o amo e me importo com você. Tenho um compromisso com você porque é meu filho. Nem sempre gosto do que você faz, mas sempre me importarei com seu bem-estar. Você é meu filho e jamais o rejeitarei. Estarei sempre aqui e farei o que creio que é melhor para você. Eu o amarei, não importa o que aconteça." Ken Canfield, presidente do Centro Nacional de Paternidade, observou: "Nunca esqueça que a grande pergunta da adolescência é: quem sou eu?" O adolescente terá de responder a essa pergunta sozinho. O que ele quer ouvir de você é: "Não importa quem você venha a ser na vida, continuarei a amá-lo." Em seguida, Canfield destaca um grande medo de todo adolescente. Nunca esqueça o grande medo da adolescência. Será que sou normal? A resposta mais provável para essa pergunta é sim, mas o que o adolescente quer escutar do pai é: mesmo que você não fosse normal, eu continuaria a amá-lo. Canfield está falando de aceitação e amor incondicionais. Mais adiante, darei outras sugestões, mas por enquanto quero tratar de uma abordagem simples, que pode afetar significativamente a maneira como o adolescente escuta suas mensagens verbais de instrução ou correção. Antes de um pronunciamento momentoso sobre o que você gostaria que seu filho fizesse, sempre comece com as seguintes palavras: "Eu amo muito você, e eu amarei mesmo que não siga meu conselho. Mas, porque eu amo, preciso lhe dar este conselho.
Então compartilhe com ele suas palavras de sabedoria. Seu adolescente precisa ouvir que você o aceita, mesmo quando não aprova o comportamento dele. O desejo do adolescente de ser cuidado. O terceiro aspecto do amor por seu adolescente é o cuidado. Cuidar significa nutrir o espírito dele. Cuidamos das plantas ao adubar o solo em que foram plantadas. Cuidamos dos adolescentes ao melhorar o ambiente em que estão crescendo. Adolescentes que crescem em um ambiente caloroso, com amor e incentivo, em um clima emocional positivo, têm maior probabilidade de produzir belas flores e frutos saborosos quando alcançarem a maturidade. Jamais cometa abuso. O oposto de cuidado é abuso. O ambiente abusivo é veneno para a alma do adolescente. De uma forma ou de outra, os jovens que ouviram palavras hostis, cortantes, duras ou depreciativas de seus pais chegaram à vida adulta, mas levaram consigo para o resto da vida as marcas do abuso verbal. Pais que partem para o abuso físico ao dar tapas nos filhos adolescentes, empurrá-los, bater neles ou sacudi-los, podem até prejudicar o desenvolvimento físico desses jovens e, no mínimo, prejudicarão seu desenvolvimento emocional, o que tornará a vida deles muito mais difícil quando forem adultos. Poucas coisas são mais nocivas para a psique e desenvolvimento do adolescente que o abuso. O adolescente tira conclusões com base naquilo que vê e experimenta nas mãos dos pais. Pesquisas indicam que muitos dos adolescentes que se tornaram violentos foram traumatizados por abuso e precisam encarecidamente de amor. Garbarino descreve meninos violentos da seguinte forma: eles usam drogas, são agressivos, roubam, não têm limites sexuais, entram para gangues e seitas religiosas e, quando ninguém os está observando ou escutando, chupam o dedo e choram até caírem no sono. Por trás de muitos adolescentes violentos está uma mãe ou um pai abusivo. O amor não abusa, o amor cuida. Sejam pais que cuidam do filho. Para cuidar de seu filho adolescente, primeiro você precisa cuidar de si mesmo. A fim de proporcionar um ambiente positivo e encorajador no qual seu filho possa conhecer as etapas de desenvolvimento da adolescência, você terá de tratar de seus pontos fracos emocionais. O fato é que muitos pais de adolescentes não cresceram em famílias que cuidaram deles. Como consequência, desenvolveram formas negativas de reagir aos adolescentes que podem parecer abusivas. Se você se identifica com essa situação, o primeiro passo é lidar com a própria dor e aprender a elaborar a raiva. Para isso, talvez precise ler livros sobre como lidar com a raiva, participar de grupos de apoio na igreja ou no centro comunitário, ou buscar aconselhamento. Nunca é tarde para tratar do lado sombrio de sua história. Seu adolescente merece o que você tem de melhor para lidar, algo que não acontecerá enquanto você não tratar de seu passado. Pais que cuidam têm uma atitude positiva. Não estou dizendo que eles neguem as realidades da vida, mas que escolham ver a mão de Deus nos bastidores dos acontecimentos. Procuram o sol atrás das nuvens e transmitem a seus adolescentes essa maneira positiva de encarar as coisas. Pais que cuidam incentivam os filhos, se esforçam para ver o que eles fazem e dizem de positivo e os elogiam. Pais que cuidam se importam com os filhos e estão sempre à procura de maneiras de melhorar a vida de seus adolescentes. Nos capítulos seguintes, veremos quais são as 5 linguagens do amor e descobriremos qual é a principal linguagem de seu adolescente. Falar essa linguagem é a melhor maneira de cuidar da alma de um filho e melhorar a vida dele. Entenda o impacto de um tanque vazio. Entre outras coisas, o amor condicional é fundamental para seu adolescente, porque afeta todos os outros aspectos da vida dele. Quando o tanque de amor do adolescente está vazio, ele pensa: ninguém se importa comigo. A motivação para o aprendizado se dissipa. Por que estudar na escola? Ninguém liga a mínima para o que acontece comigo. Conselheiros em escolas de ensino médio ouvem frases como essas todos os dias. Um tanque de amor vazio também afeta a capacidade do adolescente de ter empatia por outros. Quando não se sente amado, tem mais dificuldade de entender como suas atitudes negativas talvez afetem os sentimentos de outra pessoa. Uma pesquisa indica que a maioria dos delinquentes juvenis mais violentos demonstra pouquíssima empatia. A empatia é um dos fundamentos daquilo que Daniel Goleman chama inteligência emocional. De acordo com Goleman, inteligência emocional é a capacidade de interpretar as emoções de outros, comunicar-se com eficácia no âmbito não verbal, lidar com os altos e baixos da vida diária
e ter expectativas corretas quanto aos relacionamentos. Portanto, a falta de inteligência emocional afeta a capacidade do adolescente de se relacionar com outros de forma positiva. A falta de empatia, por sua vez, afeta o desenvolvimento da consciência e do discernimento moral do adolescente. Durante a adolescência, são internalizados os paradigmas que regem a consciência. Na infância, seus paradigmas vêm dos pais. Na adolescência, ele tende a lidar com seus próprios conceitos do que é moral ou não. Se por falta de amor emocional ele não for capaz de ter empatia por outros, dificilmente perceberá que é errado magoá-los. No âmbito da espiritualidade, se a necessidade emocional de amor do filho não foi sofrida na infância, o conceito teológico de um Deus amoroso não fará muito sentido para ele na adolescência. Esse é um dos motivos pelos quais os adolescentes que carecem de amor emocional se afastam das crenças e práticas religiosas dos pais. Em resumo, receber boas doses de amor emocional contribui de forma considerável para o desenvolvimento intelectual, emocional, moral e espiritual do adolescente. Em contrapartida, o desenvolvimento é seriamente prejudicado em todas essas áreas caso a necessidade de amor emocional não seja suprida. Por isso, decidi dedicar todo este livro ao que acredito ser o aspecto mais importante na criação dos adolescentes, ou seja, sua necessidade de sentir esse amor emocional. Seu próximo mais chegado. Sociólogos, psicólogos e líderes religiosos concordam que a necessidade mais fundamental de um adolescente é sentir o amor emocional dos adultos importantes para ele. David Popenoe, professor de Sociologia na Rutgers University e diretor adjunto do Conselho de Famílias na América, escreveu: as crianças se desenvolvem melhor quando lhes é dada a oportunidade de ter um relacionamento carinhoso, chegado, contínuo e duradouro, tanto com o pai como com a mãe. Os psicólogos Henry Cloud e John Townsend acrescentam: não existe ingrediente mais importante para o crescimento do adolescente que o amor. E no livro Lost Boys, Garotos Perdidos, James Garbarino pergunta: como um garoto entenderá sua vida se não souber o que é ser amado e querido? Quando os líderes religiosos da época de Jesus de Nazaré lhe perguntaram qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés, o fundador da fé cristã respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Jesus resumiu nesses dois mandamentos todos os ensinamentos dos livros da lei e todas as palavras dos profetas judeus do Antigo Testamento. Não se esqueça de que o adolescente em sua casa é seu próximo mais chegado. Senti-me sozinho a vida toda. Se pais e outros adultos importantes na vida do adolescente não suprem sua necessidade de amor, ele sai à procura de afeto nos lugares errados. Em 1997, Luke Woodman, de 16 anos, assassinou a mãe e disparou uma arma dentro da escola na cidade de Pearl, no Mississippi, onde matou mais 2 pessoas e feriu outras 7. Mais tarde, Woodman disse ao repórter de uma rede de televisão que se sentiu tão isolado e rejeitado pela comunidade que não foi difícil se tornar parte de grupo de garotos que se diziam satanistas. Declarou: durante toda a minha vida me senti excluído e sozinho. Por fim, encontrei pessoas que quiseram fazer amizade comigo. Garbarino acrescenta: garotos emocionalmente carentes, rejeitados por pais e professores, são um alvo perfeito para adultos e garotos mais velhos antissociais. Esses indivíduos, que são péssimos exemplos de vida, recrutam meninos vulneráveis e oferecem autoafirmação em troca de lealdade à causa antissocial. Muitos jovens atormentados e violentos contam histórias de como foram aliciados por garotos mais velhos que os aceitaram em troca de seu envolvimento em atividades criminosas. Depois de anos tentando entender adolescentes violentos e delinquentes, Garbarino concluiu: nada parece ameaçar mais o espírito humano que rejeição, brutalidade e falta de amor. Nada é mais importante na educação de adolescentes que aprender a suprir de modo eficaz a necessidade deles de receber amor emocional.
Nos próximos 5 capítulos, você encontrará uma apresentação das 5 linguagens básicas do amor, as 5 maneiras mais eficazes de manter cheio o tanque de amor emocional do seu adolescente. Depois deles, explicarei como descobrir a principal linguagem do amor do adolescente, a mais eficaz para suprir sua necessidade de amor. Quando compartilhei esse material em congressos sobre educação de filhos em todo o país, muitos pais descobriram que a aplicação dessas verdades mudou radicalmente o comportamento de seus adolescentes e deu a si mesmos um sentimento de profunda satisfação. Sentiram que, como pais, não importa o que mais estejam fazendo, agora suprem de maneira eficiente a mais importante necessidade emocional dos seus filhos. Esse é meu desejo para você também.